Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui novamente para conversarmos sobre as atividades de língua portuguesa para os alunos do terceiro ano. Vamos olhar novamente o material que você recebeu aí em sua casa? Lembre-se que na coletânea de atividades tem atividades de matemática do EMAI e a partir da página 123, atividades de língua portuguesa do Ler e Escrever. No Ler e Escrever temos atividades de leitura e escrita, que estão organizados em duas unidades e dentro de cada unidade tem o que chamamos de sequência didática e projeto didático. Nos próximos dias, nós vamos dar continuidade nas atividades do projeto didático que começa na página 136. Não se preocupe se nós pularmos algumas páginas do seu livro. Em outras aulas, nós voltaremos nelas para realizar, ou ainda a sua professora poderá retomar quando voltar para a escola. Mas afinal, por que fazer um projeto de contos que tem atividades de reescrita? A reescrita é uma atividade de produção textual com apoio e tem por objetivo colocar você, estudante, na função de escritor para produzir uma versão a partir de um texto-fonte, que neste caso é o Ali Babá e os 40 Ladrões. Essa atividade ajudará você a compreender o funcionamento desse tipo de texto e as características da linguagem que se usa para escrever. Para reescrever, você precisa, portanto, lembrar dos fatos tal como apresentados no texto original, inclusive a sua ordem sequencial, as articulações e as relações estabelecidas. Isso irá auxiliá-lo na escrita de seus próprios textos posteriormente. Nas atividades dessa semana, você aprenderá a se preparar para o momento de reescrita. E não se esqueça, para a hora do estudo é importante que você tenha sempre em mãos o seu livro EMAI Ler e Escrever e o seu caderno de língua portuguesa. Oriento que as atividades sejam realizadas aos poucos, para que você possa desenvolver o hábito de estudar diariamente em casa. De preferência, uma por dia. Registre em seu caderno a data e a atividade que foi realizada. É importante registrar também no livro a data de cada uma das atividades que você realizou. E como eu já te disse na outra videoaula, qualquer dúvida, entre em contato com o professor nos canais disponibilizados pela sua escola. Primeira atividade. Quem é o autor de Ali Babá e os 40 Ladrões? Faça uma pesquisa para saber mais sobre o conto Ali Babá e os 40 Ladrões, que faz parte dos contos das 1001 Noites. Peça ajuda de um adulto para acessar a internet e pesquisar, por exemplo, o que são as 1001 Noites, que outras histórias têm além da história do Ali Babá. Caso você não tenha a possibilidade de se aprofundar na pesquisa, As 1001 Noites consiste em uma coleção de histórias e contos populares originários do Oriente Médio e do Sul da Ásia, compiladas em língua árabe a partir do século IX. Ou seja, o conto é da tradição popular e não tem um autor específico. Para finalizar, registre em seu caderno de língua portuguesa as informações que vocês encontraram sobre As 1001 Noites. Segunda atividade, atividade 2F, análise de trechos do conto Ali Babá e os 40 Ladrões, página 148. Agora você vai analisar o conto Ali Babá e os 40 Ladrões, que foi lido na semana passada, preenchendo um quadro de análise na página 148 do seu livro. Cada parte deste quadro apresenta um trecho do conto Ali Babá e os 40 Ladrões e em um retângulo branco bem ao lado, um espaço para que você possa registrar as suas respostas para as perguntas. Se precisar, pode pausar a videoaula para anotar a questão em seu caderno e responder o quadro com calma, já que as questões não estão aí no seu livro. Então, preste atenção na questão que eu farei, para depois você elaborar as respostas. Na primeira linha do quadro,
você deve responder à pergunta: o travessão aparece antes da fala de qual personagem? Por que a personagem disse essa frase? Na segunda linha do quadro, você deve responder à pergunta: esse trecho do texto está marcado por aspas por quê? Na terceira linha do quadro, você deve responder à pergunta: como o autor explica como é o tesouro que está na gruta? Quais os recursos, palavras ou expressões o autor utiliza para descrever a beleza e a grandiosidade do tesouro? Na quarta linha do quadro, você deve responder a pergunta: no trecho, eu seria um ladrão roubando ladrões. Quem diz isso? E o que ele quer dizer? Na última linha do quadro, você deve responder a pergunta: quem disse essa frase? Como podemos saber quem disse essa frase? Terceira atividade, atividade 2G, análise de outro trecho do conto Ali Babá e os 40 Ladrões. Seguimos analisando o conto Ali Babá e os 40 Ladrões, preenchendo um outro quadro de análise na página 150 do seu livro. Antes disso, vamos ler o trecho do texto que teremos que analisar. Ele está na página 149 e 150. Ali Babá chegou em casa, jantou e disse a Samira que ia visitar o irmão. Ao ouvir a história da gruta que se abria, Ali Mansur pensou que o irmão estivesse brincando. Depois, como Ali Babá insistisse, começou a achar que ele estava com febre. Só acreditou em tudo aquilo quando o irmão lhe mostrou o saquinho com as moedas de ouro. Os olhos de Ali Mansur reluziam de cobiça, avaliando o peso de cada uma. Ali Babá, diga-me exatamente onde é esse lugar e o que se deve dizer para abrir e fechar a pedra. Amanhã eu vou até lá. Não, Ali Mansur, não vá. É perigoso. Os ladrões podem aparecer a qualquer momento. Nunca mais ponho meus pés naquele lugar horrível. Já estou arrependido por ter tirado essas moedas. Dinheiro que não vem do trabalho não é honesto. Deixa de ser bobo, Ali Babá. Se não quiser as moedas, deixe-as comigo. Sei muito bem como e onde usá-las. Ali Babá foi para casa. Naquela noite, nem conseguiu dormir, tamanha era sua preocupação. O que aconteceu, Ali Babá? Por que está tão nervoso? Perguntou Samira, percebendo a apreensão do marido. O bom homem contou tudo à mulher, inclusive a conversa que tivera com o irmão. Samira então lhe respondeu: ora, meu marido, você não seria desonesto pegando um pouquinho daquela fortuna? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Na manhã seguinte, bem cedo, Ali Mansur saiu da sua rica casa com 10 mulas e 20 cestos e tomou o caminho da pedreira. Lá chegando, ordenou que a gruta se abrisse e entrou. Que maravilha! Vou encher os 20 cestos com joias, ouro, pedras e moedas. Amanhã virei buscar mais. Como Ali Mansur estava sozinho, demorou muito para carregar as mulas. Demorou tanto que os ladrões chegaram e... Fomos descobertos! A porta de Sésamo está aberta! Saquem as espadas! Gritou o chefe dos ladrões. E eles não perdoaram o ambicioso homem, que foi morto com vários golpes. Os ladrões descarregaram seus cavalos, mas como já era tarde, nem retiraram os cestos dos lombos das mulas de Ali Mansur, trancando-as dentro da pedreira. Quando anoiteceu, a cunhada de Ali Babá foi à casa dele. Estava muito preocupada com o marido que saíra cedo e ainda não voltara. Amanhã vou procurá-lo, Salima. Não se preocupe, disse Ali Babá, pois já sabia para onde seu irmão tinha ido.
No dia seguinte, Ali Babá nem levou os seus cestos para colher tâmaras e damascos. Foi diretamente procurar o irmão em Sésamo, pois Mansur nunca jogaria fora uma oportunidade de ficar mais rico. Em seguida, na página 150 do seu livro, você encontrará o segundo quadro de análise. Cada parte desse quadro apresenta as perguntas que você precisará responder de acordo com o trecho que eu acabei de ler. O registro pode ser feito no próprio livro ou no caderno de língua portuguesa, caso a resposta não caiba aqui no espaço. Como podemos identificar o tempo e a passagem dele no texto? Quais são as palavras que nos dão as pistas? No trecho, em quais locais a história acontece? Grifem de amarelo no texto. Quem conta essa história? É Ali Babá? Como podemos saber? Quem são os personagens que aparecem no trecho lido? Quais episódios são contados no trecho lido? Quarta atividade. Atividades 3A e 3B. Leitura do trecho e reconto oral. Página 151. Agora vamos ler um outro trecho do conto Ali Babá e os 40 Ladrões. A atividade proposta dessa vez será a reescrita desse trecho do conto. Todas as atividades feitas anteriormente estavam te preparando para este momento da reescrita. O trecho a ser utilizado nesta etapa do projeto está na página 142 do seu livro e começa no 8º parágrafo com a frase: "Era difícil a vida de Ali Babá", e vai até o final dessa página, terminando com a frase: "Onde terá ficado toda aquela bagagem?". Era difícil a vida de Ali Babá. As caravanas não eram constantes e havia épocas em que, devido às tempestades de areia no deserto, os mercadores levavam 2 ou 3 meses para passar por ali. Para que sua mulher e seus filhos não passassem necessidades, Ali Babá procurava fazer outros trabalhos. Com eles, garantia pelo menos a compra do leite, pão, azeite e alguma carne. Assim, quando não havia caravanas, Ali Babá entrava numa floresta que fazia parte do oásis entre o deserto e a cidade. Lá, ele colhia tâmaras e damascos, colocava-os em cestos e depois ia vendê-los no grande bazar da cidade. Que bom! Hoje consegui apanhar meio cestos de frutas. Mas já é tarde. Não consigo mais enxergar. Amanhã mando meu filho Anur ir vendê-las na cidade e volto aqui para pegar mais tarde. Vou ver se encho 2 cestos, pensou Ali Babá. No dia seguinte, bem cedinho, lá se foi Ali Babá com seus cestos vazios, dispostos a enchê-los de tâmaras e damascos. Estava no alto de uma tamareira quando ouviu um rumoroso tropel de cavalos. Muito estranho esse barulho de patas de cavalo, refletiu. Sempre vejo passarem camelos por aqui. O ruído, cada vez mais forte, indicava que os cavaleiros estavam se aproximando. Ali Babá continuava curioso. Quem será que vem chegando? Parecem muitos. E para onde será que vão? Entrar no deserto a cavalo é impossível. Esses animais não aguentariam o calor. Não demorou muito. Ali Babá avistou os cavaleiros. Eram de fato muitos. Do alto da tamareira, o bom homem contou exatamente 40. Puxa, eles parecem estar com pressa e estão bem carregados. Todos os cavalos levam arcas, cofres e sacos. Devem ser mercadores da cidade. Bem, vou tratar do meu trabalho, pois o dia passa depressa. Mais ou menos 1 hora depois, os homens voltaram com os seus cavalos ruidosos. Ali Babá, que arrumava seus cestos, tratou de se esconder, com medo de que o vissem. Afinal, não conhecia aqueles homens nem sabia exatamente o que faziam. Lá vão eles, não são mesmo homens do deserto. Estão voltando para a cidade. O mais curioso
é que já descarregaram os cavalos. Onde terá ficado toda aquela bagagem? Agora chame um adulto e conte oralmente para ele tudo o que aconteceu nesse pedaço da história. Você deve contar como se fosse o autor da história, falando com bastante detalhes tudo o que aconteceu. Para finalizar, registre no caderno de língua portuguesa a atividade da seguinte forma: leitura e reconto oral do trecho do conto Ali Babá e os 40 Ladrões, como preparação para a reescrita. Quinta atividade, atividade 3C, recuperação dos episódios, página 151. Na última atividade desta semana, você fará uma lista dos eventos mais importantes do trecho lido para apoiar o momento de reescrita. Escreva em seu caderno de língua portuguesa uma lista dos episódios mais importantes do trecho que eu li para vocês da página 142. Caso haja necessidade, antes de começar essa atividade, faça mais uma leitura do trecho, que começa no 8º parágrafo com a frase "Era difícil a vida de Ali Babá" e vai até o final da página terminando com a frase "Onde terá ficado toda aquela bagagem?". É importante que sua lista de episódios tenha no mínimo os seguintes episódios. 1. A vida de Ali Babá era difícil, nem sempre tinha trabalho. 2. Quando não havia caravanas, ele colhia tâmaras e damascos para vender na cidade. 3. Um dia, ao colher tâmaras, ouviu uma movimentação diferente. 4. Descobriu que eram cavaleiros e que traziam muitos cofres, arcas e sacos cheios. 5. Mais tarde, ouviu o mesmo barulho. 6. Eram os homens que voltavam com os cavalos vazios. E 7. Onde teriam deixado a bagagem. Você pode relatar mais alguns fatos importantes desse trecho. Lembre-se de fazer uma atividade por dia, colocando sempre a data no caderno ou no livro, para mostrar para o seu professor no retorno das aulas. Essa videoaula ficará disponível na página do Facebook da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e no canal do YouTube. Você poderá acessar quantas vezes quiser e sempre que precisar pode pausar a videoaula para fazer as suas anotações ou até mesmo anotar alguma dúvida ou pedir auxílio para algum familiar. Se ainda assim restarem dúvidas, entre em contato com o professor pelos canais disponibilizados pela sua escola. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Encerramos por aqui hoje. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.